Boa noite. Mais uma vez estamos aqui, juntinhos, nesse encontro dessa sexta-feira, para pensar, para elaborar, para sentir, para comungar juntinhos de um assunto muito interessante, que é o bem e o mal, de uma forma em que possamos ter mais clareza e entendimento sobre o bem e o mal. Mas, antes de qualquer coisa que passe pelo cognitivo, pelo intelecto, eu convido vocês a fazerem aquele momento de introspecção. Convido vocês a sentarem mais confortavelmente na cadeira ou no sofá. Convido vocês a deixarem as turbulências do dia para trás, tudo o que aconteceu, e que possam ficar nesse momento centrados numa nova perspectiva da consciência. Então vamos nos organizar, corporalmente falando. Vamos relaxar nossos ombros, vamos relaxar nosso tronco, vamos descontrair as nossas faces. E se for confortável para você, feche os olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos e leve a atenção para dentro. Observe como você se percebe nesse exato momento. Talvez, você se perceba um pouco agitado, um pouco agitada, um pouco mais com um ritmo acelerado. Apenas observe. Não julgue. Talvez você possa se perceber mais relaxada, mais relaxado. A forma como você se percebe tem a ver, muito a ver, com como você se desenvolveu durante o dia, como você se relacionou com os eventos durante o dia. Se você se afetou, se você conseguiu respirar, se você conseguiu resolver as demandas sem sair do seu equilíbrio, ou se você terminou por se envolver em determinada demanda e isso deixou você exausto, deixou você irritadiça. Então, por favor, sem nenhum julgamento, observe-se. Vá rastreando no seu corpo sinais de como você se relacionou com o dia, com os eventos do dia. E como eu disse, sem julgamento. Tenha gentileza com você mesmo, tenha gentileza com você mesma. Leve a sua atenção, então, para a sua respiração. E agora, apenas observe o fluxo contínuo da sua respiração. Ar entrando. Sinta que sua barriga se expande quando o ar entra pelas narinas. E quando você exala, sua barriga se retrai. É um movimento absolutamente espontâneo e prazeroso. E na medida em que você vai se percebendo nessa respiração, na medida em que você observa mais atentamente a sua respiração, você vai relaxando um pouco mais os ombros, vai relaxando um pouco mais o tronco, vai relaxando um pouco mais as suas faces. Então descontraia-se, descontraia-se. Faça contato com essa beleza, com essa maravilhosa capacidade que temos de autorregulação. Faça contato com essa pausa em que você é capaz de provocar, criando uma nova organização interna, criando
uma sensação de paz, onde você é possível, onde você é capaz de se acolher, de se reinventar, de se regular e de se descobrir potencialmente capaz de mudar estados mentais, estados de humores e se relacionar melhor com a alegria, com a vitalidade, com a prosperidade e com a esperança. Então vamos trazendo nossas mãos unidas à frente do nosso coração. Vamos inspirar e vamos iniciar a nossa prática, o nosso encontro, o nosso bate-papo dessa noite, vibrando o mantra Om 3 vezes. Om. 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 Que a vibração desse som, que representa a criação do universo na tradição dos yogis, que essa vibração possa reverberar em todo o planeta. E não só traga benefícios para nós, para os nossos, mas que todos os seres sencientes possam se beneficiar do som da criação, do som da harmonização cósmica. E que esse som harmonize a nossa casa, harmonize o nosso espaço interno, mente, corpo, mas harmonize também o espaço externo, que é esse espaço que ocupamos e que dividimos com os nossos irmãos, com os nossos parceiros, com as nossas parceiras. Que a nossa casa seja completamente envolvida pela vibração desse som, o som primordial do universo, o sopro de Brahma, e que nós possamos desfrutar da vibração do Om em cada célula do nosso corpo, organizando os nossos sistemas, acalmando nossa mente, revitalizando nossa esperança e trazendo muita saúde e paz para os nossos corações. E iniciamos hoje o nosso encontro com um assunto muito profundo, muito complexo, muito delicado, e que envolve o entendimento do todo e do individual. O assunto dessa noite é o bem e o mal. Olha só, do ponto de vista singular do indivíduo, o que é bom, o que é bem para mim, pode não representar bem para o outro. E o que é mal pode também não representar mal para o outro. Porque as naturezas individuais, elas são formatadas muitas vezes por crenças, por conteúdo de educação, por cultura, e isso vai trazendo aspectos diferentes no julgamento do que é bem para um e do que é mal para o outro. Isso do ponto de vista individual, do ponto de vista pessoal, singular, do indivíduo. O indivíduo tem a ver com a sua configuração de persona, com a sua personalidade, com toda a sua história de vida. Do ponto de vista universal, bem é bem, mal é mal. Porque existem leis cósmicas, leis universais, que traduzem exatamente o que pode representar o bem e o que pode representar o mal. E essas leis, elas são diretrizes básicas para que a gente não se perca no caminho do julgamento individual. Então, às vezes,
a pessoa faz assim: ah, eu falei aquilo, mas não tinha maldade no que eu falei. Eu falei porque aquilo é a minha verdade. Ok, você tem aquilo como algo que é verdadeiro, que você julga ser verdadeiro, porque o verdadeiro também parte da premissa do que é individual e do que é universal. O que é verdade? Né? A verdade, do ponto de vista individual, é muito relativa, mas a verdade absoluta está embasada nas diretrizes das leis universais. O nosso querido mestre ascensionado, o maior de todos, Jesus, o Cristo de Deus, ele deixou isso muito claro. Ele deixou muito, muito bem delineado no próprio exemplo em que realizou durante toda a sua vida, seus anos de vida. E também no Sermão da Montanha, que é uma plataforma espiritual indiscutível. Tanto é uma plataforma espiritual indiscutível, que até Mahatma Gandhi, que tinha a sua raiz nos Vedas, no hinduísmo, tinha no livro, como livro de cabeceira dele, durante toda a sua existência nessa encarnação, 2 livros: a Bhagavad Gita, a canção sublime do Divino Mestre, que é hinduísta, que é a Bíblia hindu, e tinha o Sermão da Montanha. E ele costumava dizer, Mahatma Gandhi, hinduísta, costumava dizer: se todos os livros do mundo fossem incinerados, mas a Bhagavad Gita e o Sermão da Montanha fossem preservados, a humanidade estava salva. E eu concordo plenamente com ele. O Sermão da Montanha, ele traz uma orientação extremamente clara e precisa do caminho que nós, enquanto espíritos, precisamos postular, precisamos prosseguir. E isso nos traz uma segurança do que é o bem, do que é o mal. Porque quando eu digo, eu falei o que é verdade para mim, é verdade para mim. E não necessariamente vai ser verdade para você, e nem para os outros. Então a gente precisa sair dessa visão muito fechada, dessa caixinha de Pandora, do que diz respeito a mim, e pensar um pouco mais coletivamente. Porque aquela verdade é minha, não necessariamente é do outro. E nem por isso eu tenho que impor ao outro que não só escute, como aceite aquilo como verdade. Esse é o grande motivo de conflitos terríveis entre egos. Em toda a história da humanidade, as grandes guerras, elas foram montadas, elas foram articuladas em cima dos nossos pequenos egos. As grandes guerras são resultado dos pequenos egos. Porque nós temos como verdade algo e nós queremos que isso seja taxado como verdade absoluta. Então, quando a gente tiver dúvida do que é o bem e do que é o mal, eu não posso só focar numa reflexão, numa introspecção pessoal acerca do que me é verdadeiro, porque isso é muito particular, a forma como eu fui criada, a forma como eu vivi, as crenças que nortearam minha criação, as características pessoais do meu espírito nessa grande trajetória reencarnatória. Eu preciso sair um pouquinho desse olhar fechado, limitado, e entender, por exemplo, o que o nosso Cristo quis dizer quando ele deixou o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Olha, se diante de uma situação eu procuro me perguntar, sim, eu estou aqui numa dúvida danada, eu estou numa bifurcação, eu preciso tomar uma decisão. O que vai nortear a minha decisão? O que é de agrado meu imediato? O que me traz benefícios e somente, unicamente para mim, benefícios, em detrimento a prejudicar a grande maioria? Porque, infelizmente, hoje nós estamos vivendo de uma forma muito clara e muito grotesca a predominância
do que é pessoal, do que é o individual, sobre o coletivo. Por isso, estamos assistindo sofrimentos terríveis no mundo inteiro, e muito mais particularmente, né? Nós estamos no Brasil, podemos assistir a situação que nós estamos atravessando. Isso porque, certamente, o homem, o ser humano, o indivíduo, ele está sempre tentando fazer com que prevaleça o que lhe é benefício pessoal, em detrimento ao que seria benefício à grande maioria. A gente vê isso na nossa vida privada, nas pequenas relações do dia a dia, como às vezes a gente pode se surpreender barganhando coisas que não são justas. Pequenas barganhas, mas que já representam a necessidade do nosso ego se sobrepor ao outro. Não é que a gente vai se submeter. Eu estou falando de uma visão mais clarificada, de uma capacidade que a gente pode ter e perceber, de olhar mais amplamente e dizer assim, espera aí, não é possível que só eu vou levar vantagem. Não seria justo que todos os envolvidos pudessem desfrutar de algo bom? Não seria justo que todos os envolvidos pudessem ter vantagens também? E não só um pagar um preço mais alto e o outro sair absolutamente incólume com todos os benefícios? As leis divinas nos trazem um olhar mais amplo, onde nos possibilita sair um pouco do nosso umbigo e dizer, mas espera aí, é justo? É justo isso que eu estou querendo? O bem prevê a maioria em detrimento ao individual, quando se trata de uma decisão maior. O bem prevê que todos possam usufruir, que todos possam desfrutar de benefícios. E mais, quando nós praticamos algo mal, né? Contrário ao bem, e quando nós temos consciência de que poderia ter sido diferente, mas nós não conseguimos frear o ímpeto do ego, e aí a gente diz, ah, não, é justo, eu também tenho direito, e faz algo em que prejudica o outro em detrimento a nós estarmos em vantagem 100%. Nós somos responsáveis muito mais do que aquele ser que ainda ignora, que não tem um pulso religioso, que não tem um caminho espiritual, que não tem uma organização psíquica. Nós não temos mais o benefício de só pensarmos no nosso umbigo. Porque de nós, que seguimos uma tradição espiritual, que seguimos um caminho filosófico, de nós, que temos uma clareza mental, que estudamos, que nos propomos a entender melhor a natureza das coisas, a natureza deste planeta, a natureza da mente, para nós, a cobrança é bem maior, porque nós temos direito à escolha. O ignorante, aquele ser ignorante, aquela criatura que ainda não elabora, que não consegue identificar com clareza o bem e o mal, e que ainda atua e que ainda tem atitudes pautadas unicamente no ímpeto de sobrevivência, eles terão perdão, porque ainda não tem o discernimento para avaliar com clareza. Mas nós, que estudamos, que somos alfabetizados espiritualmente, não temos mais esse benefício, não. Nós teremos a conta. Então, o bem é quando nós podemos perceber que não só nós estamos em alinhamento com as leis universais, mas nossas ações prevêem que outros serão beneficiados. Que não existe um intuito unicamente em eu ter a vantagem e eu ser beneficiada, mas que aquele gozo
ele se expande na direção de outros, que aquela ação benigna se expande em direção ao outro. E isso não precisa ser materialmente falando. Pequenos gestos, a capacidade de ter uma escutatória compassiva, a capacidade de não julgar, de dizer assim, olha, vamos conversar, deixa eu te escutar, não se preocupe, eu posso acolher o que você vai dizer sem julgamento. A capacidade de repartir o pão, a capacidade de auxiliar o próximo com uma palavra de conforto, ou simplesmente no silêncio de quem escuta pelo coração. Nós podemos praticar o bem de inúmeras formas e todos podem praticar o bem. Todos. Todos. O pobre, o rico, o miserável, o ignorante, o sábio, todos podem praticar. Essa é a grande boa nova. Porque muitas vezes a gente diz, tem que ter inteligência para praticar o bem. Não, tem que ter generosidade para praticar o bem. E não basta não fazer o mal. Não basta a gente não ser aquela pessoa que deseja o mal em detrimento a algo que vai nos trazer um benefício imediato. Não basta a gente ser aquela pessoa que está avaliando a qualidade do que a gente pensa e também a raiz dos nossos desejos. Não basta a gente não praticar o mal. É necessário que a gente exercite praticar o bem. Porque se a gente não pratica o mal, a gente está ainda extremamente vulnerável a todo o mal que rodeia, a todo o mal, a todo o egoísmo que faz parte do nosso histórico evolutivo, a todas as mazelas que se configuraram parte do nosso processo reencarnatório, as nossas tendências negativas, porque nós estamos numa estrada buscando a evolução. E isso é processual. Então, no caminho do exercício do bem, eu preciso ir além de não praticar o mal. Eu preciso fazer contato com a minha potencialidade, com o bem que habita em mim. E assim, eu consigo cada vez mais me distanciar do mal. Então, aqui, nós entendemos que o não fazer mal é uma obrigação. É uma obrigação. Eu não tenho mais o benefício da misericórdia de ser ignorante. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós somos seres adultos, temos raciocínio lógico, elaboramos, construímos pensamentos seguindo uma ordem de uma lógica, conseguimos avaliar, concatenar, não temos mais nenhum benefício de misericórdia. Então, não basta a gente não fazer o mal. Diante disso, cada vez mais em que eu pratico o bem, eu me desconecto dessa força que pode ser o mal, que pode ser um hábito, que pode ser embasado em crenças, até na nossa cultura. E tudo está mudando o tempo todo. Tudo está... Antes a sociedade aceitava a violência como justificativa de que era pela honra. Hoje não se aceita mais nenhum tipo de violência. Então, nós estamos caminhando para um caminho de purificação. Isso é lindo de se ver. Antes, nós havíamos, na nossa história, conta-se sobre duelos, onde a purificar a honra, onde colocar em pratos limpos, era desafiar para um duelo, onde alguém ia morrer, ia se sentir honrado, ia se sentir quitado, com a moral salvaguardada. Hoje não se admite mais esse comportamento, graças a Deus. Então, cada vez mais estamos caminhando para uma elaboração mais refinada do que é o bem e do que é o mal.
Então, não estamos mais presos ao que é o mal para mim, o que é o bem para mim. Não! O que é o mal, o que é o bem, num contexto universal, num contexto global, que envolve meu vizinho, envolve meu companheiro, envolve minha amiga, meus irmãos, o planeta. Se a minha atitude está sendo uma atitude maligna, uma atitude perversa, isso vai ter dimensão, uma grande dimensão, não só para mim. E volta, é uma bola onde a gente atira na parede e a parede devolve na mesma intensidade. Essa é a resposta universal, é a lei de causa e efeito. Então, quando a gente começa a se questionar, mas isso que eu vou fazer é bem? Ou essa minha atitude pode se configurar o mal, algo perverso, algo absolutamente egóico? Quando a gente começa a ter o cuidado e ter critérios em questionar a atitude na sua raiz, na sua intenção, a gente passa para o passo seguinte. A gente não só deixa de fazer o mal, porque não tem mais nenhuma sintonia com esse mal, nenhuma afinidade com o mal, não só deixa de fazer o mal, como naturalmente sente-se compelido a praticar o bem. E agora sim, a gente começa a promover uma grande transformação. Uma grande transformação. Uma transformação de dentro para fora. Uma pureza astral, uma pureza espiritual. A pureza de coração que o Cristo falava. Essa pureza de coração. Onde a gente consegue habitar o mundo material, um planeta Terra, mas a gente tem a capacidade de manter o discernimento de que somos seres espirituais. E, portanto, não vamos viver uma vida somente voltados para o prazer pessoal. Porque quanto mais a gente caminha na direção desse processo evolutivo, mais o coletivo nos agrada também. Maior a nossa potência adaptativa para lidar com o todo. A gente vai saindo daquele lugarzinho em que a gente vive no cercadinho e vai querendo ganhar o mundo, e vai sentindo afinidade com pessoas diferentes, com crenças diferentes, vai criando tolerância à diversidade. Quanto mais tolerantes à diversidade, mais abertos espiritualmente nós somos. Quanto menos rígidos na percepção do que é nosso, desse guetinho em que a gente habita, desse universo particular, hermeticamente fechado. Quanto menos estamos assim, mais disponíveis para a vida, mais disponíveis para a evolução, mais disponível para entender o outro, para amar o outro, para aceitar o outro, para ajudar o outro. E nós somos responsáveis pelo bem que fazemos. E somos responsáveis pelo mal que praticamos. Só cabe a gente. Todos podem escolher. Todos podem escolher. Nós temos o direito à escolha. Até o mais ignorante tem direito à escolha. O mais sábio tem direito à escolha. Todos nós podemos e devemos escolher o bem. Porque se queremos viver em harmonia, se queremos viver em paz, se queremos desfrutar de uma vida próspera e feliz, isso não cai do céu. Isso é resultado de uma ação que brota genuinamente em cada um de nós e que se reflete no mundo externo. Essa é a perspectiva do bem e do mal do ponto de vista universal, das leis que configuram o bem cósmico. Quando tivermos dúvida, é só folhear o sermão da montanha. É só entender as passagens do nosso querido Mestre Jesus. É só sair um pouquinho desse lugar que é umbigo e dizer assim, sim, a vida lá fora, a vida lá fora.
E eu preciso estar em comunhão com essa vida lá fora. E eu convido vocês nesse momento a fazerem uma pausa de novo. Convido vocês a fecharem de novo os olhos para que possamos fazer a nossa prece de encerramento desse encontro dessa sexta. Pedindo aos nossos queridos mestres, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus, que possa nos ensinar genuinamente, com clareza, a diferença entre o bem e o mal. E que no nosso dia a dia possamos ser tocados pela enorme vontade de praticar o bem, desde aquelas pequenas atitudes do cotidiano até as nossas maiores intenções com relação a todos que fazem parte do nosso caminho. Que nesse momento possamos receber do cosmos uma chuva de bênçãos em forma de orvalho que vai sendo gotejado sobre nós como energia dourada, pulverizando todo o nosso corpo, banhando desde o centro da nossa cabeça, banhando costas, ombros, braços, tronco, pernas, e sendo absorvido por cada poro do nosso corpo, revigorando nossos sistemas, revitalizando nossas células, curando nossas enfermidades. Que nesse momento, Senhor, possamos desfrutar dessa luz dourada que está sendo borrifada sobre nós e que essa luz se expanda sobre nossas casas, sobre nossa cidade, sobre nosso estado, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta. Que a tua misericórdia, Senhor, a tua misericórdia seja misericordiosa, aliviando nossas dores, aliviando nossa ignorância, trazendo luz à nossa inteligência espiritual, pureza ao nosso coração. E que essa misericórdia possa se expandir para todos aqueles que estão nos hospitais, nas UPAs, nas clínicas, nas ruas, nas suas casas, sofrendo, com medo, com angústia, com tristeza e depressão. Tua misericórdia, Senhor, tua misericórdia misericordiosa, a acalmar o nosso coração e a equilibrar a nossa mente. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade desse encontro na noite dessa sexta-feira. E vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranam Mudra. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje, dizendo Om Shanti, muita paz, muita paz, muita paz. Tenha uma boa noite e até o nosso próximo encontro.